terça-feira, dia do nosso podcast do Grão à Barra, onde a gente fala de cacau, chocolate, a gente vai conhecendo as personalidades que tem aqui no Brasil desse setor. E a nossa parada hoje vai ser em Niterói, no Rio de Janeiro, onde a gente vai contar a história da Ana Potti, que já está conectada aqui com a gente. Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, obrigada pelo convite. E que bom. Ana, vou confessar para você que eu estava dando uma olhada aqui nas informações que a gente tem da sua marca, e tem algumas particularidades que me chamaram bastante atenção. Vamos lá, você é formada em culinária francesa, correto? Isso. Você resolveu investir na cadeia do chocolate depois de uma visita lá no sul da Bahia, é isso mesmo? Isso, a minha formação inicial mesmo, né, lá para trás, foi secretariado executivo, e eu cheguei a fazer uma pós em gestão hoteleira, um MBA em eventos, trabalhei de volta no secretariado, e aí eu estava infeliz, eu resolvi largar tudo e fui estudar culinária francesa, lá em Nova York, francesa em Nova York, mas era o que eu queria, uniu as duas coisas, né? E aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na cozinha, né? Na cozinha, depois comecei a dar aulas, e sempre foi na cozinha salgada, nunca foi com confeitaria. Confeitaria para mim é muito difícil, não dá. Eu admiro muitos confeiteiros, porque ou dá certo, ou é totalmente errado e não tem o que fazer muito, né? Na cozinha salgada, você ainda consegue jogar ali para, né, melhorar as coisas. Sim. E aí eu sempre me questionava muito da origem, né, dos produtos. Eu não sabia, eu não tinha controle. Tipo, a indústria alimentícia, a grande indústria, né, eles enganam muito, né, com aditivos, e eu sempre fiquei muito inconformada com isso. E então, mas eu gostava, mas eu estava um pouco perdida. Uhum. Então surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de 2 semanas em Ilhéus de cacau e chocolate, que era uma coisa que eu não tinha noção alguma, porque chocolate para mim sempre foi algo que veio da indústria, né? A gente não tem noção. E é triste que justamente a gente está no Brasil, que deveria saber, e não sabe, né? E então em Ilhéus eu fiquei 2 semanas lá, a gente visitou fazendas de cacau, e foi incrível, assim, foi onde eu pensei assim, vai, sabe? Tipo, assim, é onde eu consigo saber de onde vêm as coisas. É muito transparente, né? As relações são transparentes. Eu sempre gostei muito disso. E o Bintubar é uma comunidade também que tem muita troca. Então, essas coisas foram se encaixando e foi. E faz quanto tempo isso? Tem 3 anos que eu lancei, que eu fiz o curso 4 anos e meio. Tá. E que eu lancei a marca tem 3 anos e meio, mais ou menos. Eu lancei a Amadoré exatamente no final de semana que foi decretada a pandemia. Meu Deus! Sim. Que coragem! Então, até então eu não sabia que tinha pandemia, né? Sim. Eu lancei e aí foi decretado e eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer, né? Por uns 6 meses eu ainda fiquei meio perdida, assim, aí depois a coisa foi melhor. E como é que foi, assim, para seguir com esse empreendimento, né, com tudo isso, no meio de uma pandemia acontecendo, e lembrando que os 3 primeiros, assim, 6 meses, foram de fato, assim, muito incertos, né, Ana? A gente não sabia realmente o que ia acontecer, quando ia acontecer, e muito menos quando é que a nossa vida voltaria ao normal, né? Sim, porque assim, quando eu decidi fazer chocolate, eu precisava de um local. Né? Eu morava num apartamento com um cachorro, não tem como você produzir qualquer coisa assim. Ainda mais o chocolate que fica, né, 1, 2 dias rodando ali de madrugada, pode atrapalhar os vizinhos. Então eu comecei a procurar uma casinha, alguma coisa para produzir o chocolate, e por fim eu achei uma casa residencial que nos fundos tinha um quartinho, uma edícula. E então a gente se mudou para essa casa, e foi 6 meses antes da pandemia, né? Foi o tempo que eu tive para começar a ver como é que eu ia fazer, e aí no final do ano que eu decidi, não, então eu vou lançar mesmo a marca. E aí eu me inscrevi na feira, na Chocolate São Paulo, de 2020, e foi em dezembro isso. Eu falei, bom, então eu tenho 3 meses para
fazer isso acontecer, né? Em 3 meses eu fui indo, eu não tinha embalagem, eu não tinha a logo ainda. Estava em processo mas era muito ainda lento, né? E em 3 meses eu pari sozinha, como todo mundo, quase todo mundo que começa no Bean to Bar, né? Começa muito num quartinho, num cantinho, com uma melanger. E assim foi, e aí na Chocolate lancei e veio a pandemia. E aí eu voltei para Niterói pensando, e agora? O que eu faço, né? Eu fiquei bem sem saber o que fazer. Aí, lá por agosto, eu pensei, não, vamos reestruturar isso daí. Porque no início eu pensava em colocar, distribuir, fazer em vários pontos de venda. Eu falei, não, do jeito que tá, eu mesma vou ter que começar com essa venda direta, né? Então, eu reestruturei tudo. E em outubro, em agosto que eu recomecei, e em agosto, assim, antes de agosto, eu até fazia alguma coisa, mas era muito pontual, né? Não era uma mensal, aquele número certo, direitinho, né? Então, em agosto que eu comecei mesmo, e em outubro surgiu a oportunidade do Prêmio Bean to Bar Brasil, e eu não tinha, como a gente não tinha tanto contato com as pessoas, né? Era tudo, eu não tinha o que fazer, a gente estava em casa, isolado. E aí o Prêmio de Bar Brasil ele te dá a opção, ele te dava a opção de você ter o retorno das avaliações. Falei, bom, eu vou mandar as amostras, vou me inscrever, vou mandar as amostras para ver como é que tá meu chocolate, porque eu não tinha parâmetro nenhum. E aí, exatamente 8 meses depois que a marca foi lançada, 2 chocolates meus foram premiados. O 70% foi bronze e o All Leite foi prata. E aí, foi uma loucura. Como é que você recebeu? Então, eu fiquei assim, o que eu faço agora, né? Porque muita gente querendo e eu, tá bom, vamos lá, vamos ver. E nisso eu já consegui criar um site para conseguir vender online. E assim foi até todo esse período de isolamento, né? Em 2021, eu mandei a amostra de chocolate pro Academy of Chocolate Awards, lá em Londres, e o All Leite ganhou bronze. E no ano passado eu mandei do branco, que também ganhou bronze. Então, e aí foi engraçado, porque eu me mudei para essa casa 6 meses antes da pandemia. E acabou que a gente decidiu não continuar nela, uma série de questões, né? E eu voltei a morar no apartamento que eu morava, e a fábrica hoje foi para uma outra casinha. E exatamente quando a gente começou a fazer a flexibilização do isolamento, foi quando a gente saiu dessa casa. Então, a casa onde eu produzia o chocolate, no início, foi meio que o nosso refúgio de pandemia, assim. E, Ana, me fala uma coisa. Lá, antes de tudo isso acontecer, você conheceu as lavouras de cacau, as fazendas, e como é que foi quando você viu como é que funciona essa produção pessoalmente, né? O que te chamou a atenção, assim, logo de primeira? Que ninguém conhece chocolate de verdade, ninguém tem noção da onde vem, do que a grande indústria faz, assim. A gente não tem noção, né? Então, eu me sinto a formiguinha junto com outras formiguinhas tentando mudar um cenário e é muito gostoso de ver. Quando a pessoa come um chocolate Bean to Bar pela primeira vez, assim, ela coloca na boca e ela dá um salto, assim, né? E foi o que eu tive também. Primeira vez que eu comi, eu pensei, gente, eu nunca comi um chocolate. Eu não era chocolatra, eu não tinha essa coisa por chocolate. Por quê? Hoje eu sei o porquê, porque o chocolate que eu comi era ruim, né? Então, foi o que me chamou muita atenção, foi isso da questão do tipo, ninguém conhece o chocolate e do quanto a gente pode fazer a diferença na produção do cacau também, né? Eu uso um cacau do Lucas Ardel e a gente visitou agora em julho, a fazenda dele, julho para agosto, né, agora. E é muito bom a gente ter o contato, saber exatamente o que está acontecendo, para se um dia eu falar com ele, ele fala, ó, tá acontecendo isso e aquilo, eu tenho uma noção melhor, assim, sabe? Essa proximidade faz a gente ter muito mais respeito, muito mais consciência, né, de toda a cadeia, assim. E você pega a sua matéria-prima, então, ela vem de um produtor só, é isso? Sim, por enquanto sim. Eu só uso o cacau do Lucas Ardel. Agora, quem sabe, eu estou começando a ver outros estados para fazer uma linha especial de outras origens, né? Tá. E você manteve o sul da Bahia? Sim, não, então, eu tenho esse apego com o sul da Bahia, né? Porque foi lá onde eu conheci. Sim.
Mas eu quero começar a ver Pará. Agora até teve um evento, eu conheci uma produtora do Tocantins, eu achei muito bacana. Que legal. Peguei uma amostra que eu quero testar. Então, eu quero, quem sabe, conseguir fazer uma série, né, de barras que sejam de estados diferentes, origens diferentes. E me fala uma coisa, da onde que surgiu o nome? Almadoré? É. Então, a Almadoré, para mim, ela representa muito o que é o Bintubá, né? Porque Oré, em Tupi-Guarani antigo, é nós. Então, seria a alma de todos nós. É a alma de quem produz o cacau, de quem produz o chocolate, até quem consome. É uma grande união, assim, de todos. Que legal. E me fala uma coisa, Ana, como é que você acha que a gente consegue quebrar essa comunicação e apresentar para o consumidor final esse chocolate, né? Porque você mesmo disse aí que antes de você conhecer, de fato, o chocolate, conhecer a sol da indústria, você nem consumia tanto. Mas como é que será que a gente vai quebrar essa barreira? Então, a gente tem barreiras, né? A gente não pode ignorar que o chocolate Bintubá é um chocolate mais caro, porque Sim. além da gente produzir em menor, a escala conta muito. E até dentro do Bintubá tem muita diferença entre alguém que tem uma, duas melangeias pequenas de alguém que tem um moinho muito maior. Então, a escala de produção conta, a gente paga mais pelo cacau e a gente não quer pagar menos pelo cacau. O cacau, o valor do cacau para a gente é inegociável. Pelo menos, né, para quem está dentro do Bintubá corretamente, o valor do cacau é inegociável. A gente pergunta quanto é, ok, e se puder, compra. Se não puder, não compra, né? Aí já é uma questão da gestão de cada um. Então, a gente paga mais e a gente usa mais cacau que esses chocolates da grande indústria. Então, querendo ou não, é um chocolate mais caro, onde a gente pode tentar reduzir o valor, então, fazendo em uma escala maior, aí a gente consegue reduzir. Mas ainda continua um pouco a mais. E então é todo um trabalho de comunicação. Eu sempre tenho feito feiras e onde a gente pode ter contato direto com o público, explicar o porquê, explicar o processo. Não é só o fato de ser um chocolate mais gostoso, né? Tem Sim. todo um porquê por trás, assim. E é toda uma valorização. Não é a empresa, uma empresa Bintubá, ela não é só a questão do cacau também, né? Eu procuro usar, não, eu uso sempre cacau não, açúcar orgânico, né? Tem embalagem de celofane, então tem toda uma questão de sustentabilidade no geral, assim. Tá. E quando a gente fala assim para o futuro, né, Ana? O que você imagina? Porque se em 8 meses você teve 2 chocolates premiados, onde é que você vai parar? Ai, meu Deus! Então, o que acontece? Por enquanto, por incrível que pareça, depois de 3 anos, sou só eu ainda. Porque no ano passado, com essa mudança que a gente teve que fazer, saindo de uma casa para ir para outra casa, eu tive vários problemas. Então, assim, eu meio que eu regredi um pouquinho, né, na questão da produção também, e fiquei um tempo parada com reforma, obra. Sim. Então, esse ano que eu estou conseguindo retomar mais, aí agora eu estou fazendo uma reformulação do tamanho das barras, fazer a embalagem nova, que tem a nova rotulagem, né? Então, eu estou agora focando nisso, para até o final do ano conseguir fazer, e aí então eu vou conseguir ter uma distribuição melhor do meu chocolate, e depois vamos ver. Eu tenho pensado muito em ter uma loja aqui em Niterói. Eu acho que Niterói não teria graça o pessoal de Niterói. Eu tenho, toda vez que eu tenho contato com pessoas de Niterói, eu faço a feira geralmente no Rio, né? Sim. E eu tenho contato com pessoas de Niterói, e falam, nossa, você é de Niterói, eu não sabia que tinha chocolate assim em Niterói. Então, assim, eu acho que Niterói merece um ponto e não tem sentido ter uma loja de chocolate que eu faço do zero sem as pessoas verem isso, né? Então, seria interessante ser visível às pessoas uma parte da fábrica, pelo menos, né? Então, isso é um novo passo que vamos ver se ano que vem eu consigo fazer. E aí a gente vai indo, né? Agora tem se falado muito em exportação também, mas eu primeiro preciso cuidar aqui do meu, para depois pensar lá fora. E Ana, qual que é a parte mais assim desafiadora desse sistema, né? De você fazer o chocolate, enfim, são as vendas, a comunicação. O que foi mais difícil? Estou te perguntando isso porque você trouxe para a gente no início da conversa que você não era do doce, né? Então, eu me considero muito fábrica, né? Eu não sou uma cozinha de confeitaria, não. Eu sou fábrica mesmo. Tá. Eu me encontrei nisso. Toda vez que eu tento fazer
uma trufinha que seja, um estresse danado. Ai, meu Deus! A Páscoa, eu fico, não, ano que vem eu só vou fornecer o chocolate para confeiteiros, não vou fazer ovo de Páscoa, mas enfim, acaba o que eu acabo fazendo. Sim. Mas eu vou falar, não só por mim, eu vou falar no geral o que é hoje as empresas estão encontrando, porque a gente acabou de ter a Bean2Bar Week da associação, e foi muito interessante que em várias palestras se encontraram mostrando que as empresas Bean2Bar, elas focam muito na excelência da produção, né? E não está errado, a gente tem que... Nosso chocolate é uma coisa que precisa ter esse cuidado, né? Porque como a gente não usa nada que mascare os defeitos, então precisa estar bom, né? Para ter um resultado final bom. A gente precisa de uma matéria-prima boa, de processos adequados, né? Não pode ter falhas. No final, não tem o que fazer, não tem o que corrigir, né? Então, sim, a gente precisa ter essa excelência na produção. Só que hoje as empresas Bean2Bar, elas precisam o diagnóstico que a gente tem, né? É que a gente precisa focar mais também em estratégia, gestão e na comunicação. Então, onde é o desafio hoje para todo mundo, assim. Só que, ao mesmo tempo, fica complicado, porque tem muita eu presa, né? Como eu. Sim. Então, aquele monte de pratinho rodando, e às vezes um cai, a gente recolhe, vai. Então, é difícil, é complicado, né? A gente não tem o capital que uma grande indústria tem para contratar pessoas para fazer. Mas, então, o diagnóstico foi esse. Então, tá, agora vocês já sabem fazer chocolate, então vamos tentar focar mais onde vocês querem estar, como vai ser a comunicação, a internet. Tipo, ninguém está explicando o que é direito o Bean2Bar. Vamos tentar divulgar melhor isso aí. E, Ana, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Eu sou @almadorechoco. Perfeito. Choco chocolate. E lá a gente consegue ver tudo. Sim. Eu já fui um pouco mais ativa. Eu dei uma cansada, como eu faço tudo sozinha, né? Então, assim, sim, eu já fui mais ativa de postar e tal, mas agora eu tô voltando aos pouquinhos. Mas sei lá, tem o site também, almadoré.com.br. Legal. Muito bom. Ana, obrigada pela sua participação, por você topar falar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Qualquer novidade, todos esses planos aí que você está traçando, que você for dando um check lá, um ok, você avisa a gente, você volta aqui para contar para a gente. Tá bom, muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Muito bom. Estivemos aqui, então, com a Ana Potti, que falou com a gente em nome da Almadoré, que é uma loja de chocolates ali em Niterói, é uma fábrica, né? Como ela mesma disse, que tem a sua matéria-prima produzida ali no sul da Bahia, uma das mais importantes regiões de produção de cacau que a gente tem, e que trouxe para a gente aqui essa visão mais de empreendedor e principalmente os desafios que a gente tem na comunicação, que a gente precisa quebrar alguns paradigmas para acessar essa população final, esse consumidor final, mas precisamos considerar também que a gente sabe que é um chocolate de qualidade, acima do que a indústria oferece hoje em dia, e que por isso ele tem um preço mais caro, um custo mais caro, e que a gente sabe que ainda não é para todos, mas a passos lentos e trabalho de formiguinha a gente chega lá, tá certo? Eu agradeço muito, sou a Audiência Companhia, eu sou Virginia Alves, não sai daí que já a gente está de volta com a programação do Notícias Agrícolas, e semana que vem eu estou de volta aqui com o nosso podcast. Até lá!